Olá amigos, Pastor Doug Batchelor. Sejam todos bem-vindos à terceira parte de nosso estudo das verdades chocantes sobre a Grande Tribulação. Agora, se você já viu ou se não viu, eu espero que procure esses vídeos e os assista. A primeira parte da Grande Tribulação trata das profecias que predisseram a queda de Jerusalém e a Grande Tribulação, ligada à destruição do templo, quando os romanos conquistaram Israel e espalharam a nação judaica ao redor do império. Daí vem a segunda fase. Isso está no segundo vídeo da Grande Tribulação, onde Jesus predisse que haveria uma grande tribulação e que a igreja experimentaria. Durante a Era das Trevas, por volta de 538 a 1798, e esse é um tempo de intensa perseguição papal, a Inquisição e os cristãos bíblicos foram empurrados para as colinas, e isso já aconteceu. Agora vamos estudar a Grande Tribulação que está por vir. Vamos ler juntos o capítulo 24 de Mateus e eu vou começar com o verso 15. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e quem estiver no telhado não desça a tirar alguma coisa de sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar suas vestes, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Portanto, Jesus está predizendo uma grande tribulação, diferente de qualquer outra tribulação. E houve uma grande tribulação, diferente de qualquer outra durante a Idade das Trevas, e a que aconteceu com a nação judaica, mas há uma grande tribulação futura, e esse é o foco de nosso estudo de hoje. Primeiro de tudo, não se assuste com a tribulação, ela faz parte da vida de todo crente. 2 Timóteo 3, verso 12, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Há problemas na vida, não apenas para os crentes, a chuva e o sol vêm para os bons e os maus. Portanto, há problemas e há várias tribulações que todos experimentam. Romanos 5:3. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Essa palavra perseverança é como a palavra resistência. É através destas provas que aprendemos a ter paciência e a resistir. Tiago 1, versos 2 ao 4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera paciência. E depois em 2 Coríntios capítulo 6, verso 4, mas em todas as coisas nos recomendamos como ministros de Deus em muita paciência nas tribulações. Então, a tribulação é apenas parte da vida. É verdade, mesmo que na vida cristã é definitivamente mais difícil para os maus e os pecadores e melhor para o crente. Mas vai haver uma grande tribulação e o diabo, os poderes da besta vão se concentrar no povo de Deus nos últimos dias. Certo, antes de tudo, quando será a grande tribulação? Daniel capítulo 12, versos 1 e 2, este é um verso a que Jesus se refere em seu discurso em Mateus 24. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe que se levanta a favor dos filhos do seu povo, e haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo por todo aquele que for achado escrito no livro. O livro da vida, é claro. E percebam, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Portanto, agora está falando de um grande tempo de angústia logo antes da ressurreição. Esta deve ser a grande tribulação no fim dos tempos. Portanto, há uma grande tribulação final separada. E o final dessa grande tribulação é o clímax da história, a vinda de Jesus. Agora, antes dessa grande tribulação, há algo que é chamado de pequena tribulação. Talvez já tenha ouvido falar de que há a menor e a maior, falando da última grande tribulação, de que ela vem em duas partes. Se você olhar em Apocalipse capítulo 13, verso 16, falando sobre a perseguição final do poder da besta e a marca da besta, ela faz com que todos os pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca em sua mão direita ou em sua testa que ninguém pode comprar ou vender, exceto aquele que tem a marca ou o nome da besta ou o número do seu nome. Portanto, está falando deste tempo onde vai haver pressão sobre o povo de Deus para renunciar à sua fé e eles serão pressionados economicamente. E haverá sanções?
Bem, já temos sanções econômicas internacionais que são emitidas pelas Nações Unidas e outras nações em cooperação umas com as outras. Mas eles serão capazes de controlar a compra e a venda. Eu acho que isso não choca mais ninguém hoje, pois estamos mudando cada vez mais para uma sociedade sem dinheiro, mas esse é um assunto para um outro vídeo. Por isso, há uma pequena parte da tribulação que alguns se perguntam quanto tempo isso vai durar. Esse é o momento em que as pessoas estão tomando suas decisões finais. O povo de Deus vai estar pregando a verdade. O poder da besta vai começar a tentar fortalecer sua coalizão para perseguir. E o pequeno tempo de angústia, não temos certeza. Alguns suspeitam que pode ser semelhante a outros tempos de angústia que o povo de Deus já se deparou, que duraram cerca de 3 anos e meio. Agora, esse período de tempo aparece várias vezes na Bíblia. Veja em Tiago, capítulo 5, 17. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e ele orou com seriedade para que não chovesse, e não choveu sobre a terra no espaço de 3 anos e 6 meses. 3 anos e meio foi o tempo em que Elias estava sendo perseguido por Jezabel, e o profeta teve que se esconder em cavernas. Agora veja Apocalipse 12, verso 6. Então a mulher fugiu para o deserto, onde ela tinha um lugar preparado por Deus para que a alimentasse lá por 1260 dias. Isso não é só para os 3 anos e meio proféticos da Era das Trevas, mas algumas maravilhas que ocorrerão novamente no fim dos tempos. Talvez sim, talvez. É interessante notar o que está no livro de Esther. O início do livro de Esther é dividido em 2 períodos de 3 anos e meio. Perceba. Esther capítulo 1, versos 2 ao 4. Naqueles dias em que o rei Assuero estava sentado no trono de seu reino, que está em Suzã, a cidadela, no 3º ano de seu reinado, ele dá uma festa para seus funcionários e servos, os poderes da Pérsia, por muitos dias, 180 dias no total. O ano judaico tem 360 dias, 180 é metade disso, que novamente é exatamente 3 anos e meio. E depois de 3 anos e meio, depois dos primeiros 3 anos e meio, Vasti é deposta. Exatamente 3 anos e meio depois, Esther é escolhida, e então Amã tenta destruir a nação judaica. Existe uma lei para aniquilar todo o povo de Deus. É tipo um paralelo aos últimos dias. 3 anos e meio. Veja em Atos capítulo 8, verso 1, diz que naquela época houve uma grande perseguição que surgiu após o apedrejamento de Estevão. Exatamente 3 anos e meio depois de Cristo, no ano 34. Grande perseguição. Estevão é apedrejado, os discípulos estão espalhados por toda parte da Judéia e Samaria, pregando a palavra. Então você vai para Apocalipse 11, verso 3. E eu darei poder às minhas 2 testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias. 1260 dias, 42 meses, tempos e metade de um tempo, 3 anos e meio, é tudo o mesmo período de tempo, tudo soma o mesmo. Portanto, eles estão profetizando durante uma perseguição durante 3 anos e meio, e você também encontra isso em Daniel 12, outro período de 1260 anos que é mencionado. Muitos perguntam se esta perseguição, o pequeno tempo de angústia, será de cerca de 3 anos e meio. Muito bem, no final do tempo, quando o povo de Deus está dando o empurrão final no Evangelho e as pessoas estão tomando decisões eternas, algo acontece que é chamado de fechamento do tempo da graça. Significa que, finalmente, o Espírito Santo é retirado dos perdidos. Todo o mundo perdido cometeu o pecado imperdoável. Você pode ler em Apocalipse 22, 11, onde Jesus declara: quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. Quem é justo, seja justificado ainda, não pode mudar. Quem é santo, seja santificado ainda. Os salvos estão salvos para sempre, os perdidos, perdidos para sempre. Não se mexe mais nos times. A graça termina. Os salvos estão salvos, os perdidos, perdidos, mas a vida continua. Por mais um tempinho, durante a parte final da grande tribulação. As 7 últimas pragas. Um exemplo disso está na história de Noé, onde você tem Noé e sua família pregando por 120 anos enquanto eles constroem a arca. Finalmente os animais entram a bordo. Noé também entra e faz o seu último apelo. Ninguém dá ouvidos e a porta é fechada. Mas a vida continua por mais 7 dias depois que a porta é fechada. O tempo de graça deles acabou. Chegará um tempo em que a porta será fechada, quando Miguel se levantar e a intercessão pelo povo de Deus cessar. Seu tempo de graça acabou. É quando as coisas ficam realmente assustadoras, quando vêm as últimas pragas. E você pode ler sobre a última grande tribulação
E vamos falar sobre isso. Quando isso acontecer em conexão com o arrebatamento quer dizer, os justos são arrebatados para encontrar o Senhor no ar. Agora, primeiro, o que é a grande tribulação? São as 7 últimas pragas. E você pode ler sobre isso em Apocalipse 16, verso 1. E ouvi vinda do templo uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. É aí que eles despejam esses 7 frascos. Muitas das 7 pragas são semelhantes às pragas que caíram sobre o antigo Israel ou os egípcios quando Israel estava sendo salvo durante o Êxodo. Nos dias de Israel houve 10 pragas. A Bíblia diz que houve furúnculos, sangue. Durante as pragas houve escuridão, semelhantes ao do Apocalipse. Mas em Apocalipse são 7. Por que há 7 em Apocalipse e 10 em Êxodo? Porque os filhos de Israel experimentaram as 3 primeiras das 10 pragas que caíram no Egito. Deus os protegeu durante as 7 últimas pragas. O povo de Deus estará no mundo durante as 7 últimas pragas. Agora, eu sei que há pessoas que dizem, não, vamos ser arrebatados antes das 7 últimas pragas. Bem, vou já chegar aí. Primeiro, quais são as pragas? Vamos falar sobre elas. Você tem os odiosos e dolorosos furúnculos, o mar, os oceanos viram sangue. Então, as fontes das águas doces, os rios, as nascentes. A maioria da população mundial vive em regiões costeiras ou junto a rios que se transformam em sangue. Os homens são queimados, número 4, com grande calor. Alguns dirão é o aquecimento global. Ou asteroides. A escuridão e dor. A escuridão no assento da besta, a escuridão no Egito. O rio Eufrates está seco. Agora, isso tem um lado literal e um lado espiritual. É interessante que o rio Eufrates está secando agora mesmo. Eles estão represando o rio consistentemente na Turquia e os níveis de água continuam a descer. Eu vejo notícias a respeito, mas há um lado espiritual e isso ainda não aconteceu. Há um grande terremoto, a terra é abalada, diferente de qualquer outro, e há uma chuva arrasadora de granizo, e isso é sinônimo da segunda vinda de Jesus. E esse é o último terremoto, então vemos Cristo voltar. Então temos aí as 7 pragas. Agora, quanto tempo vai durar o grande tempo de angústia? Talvez você já tenha ouvido falarem em 7 anos de tribulação. Você pode ficar surpreso em saber que a frase 7 anos de tribulação não aparece em nenhuma parte na Bíblia. Você pode já ter ouvido tantos pastores falando sobre 7 anos de tribulação. Por que isso? Bem, está basicamente fundamentado no capítulo 9 de Daniel. Em Daniel 9 tem essa profecia que é chamada de profecia de 490 anos, onde diz que esta última semana foi cortada. No meio desta última semana, diz que o Messias foi cortado. E isso está falando da restauração e construção de Jerusalém até o batismo e a unção do Messias no ano 27. 3 anos e meio depois, Jesus é cortado, o templo do véu é rasgado. 3 anos e meio depois disso, a nação judaica tapa seus ouvidos e o evangelho então vai para os gentios. Mas algumas pessoas pegam a última semana da profecia de Daniel e dizem... Na verdade, eu ouvi um pastor dizer, é como se você parasse um relógio no jogo de futebol e depois o começasse novamente. E eles pegam esses últimos 7 anos e eles levam isso para o final dos 7 anos e dizem que é a tribulação final. Não há outra profecia na Bíblia que faça isso. Deus não usa regras do futebol para a interpretação de profecias. Então, não há como parar o relógio. É uma profecia contínua em Daniel capítulo 9. Começa em 457 a.C. e termina no ano 34. E está falando sobre o tempo destinado à nação judaica para proclamar o Messias ao mundo. A ideia de praga final, quanto tempo vai durar? Podemos ler sobre isso em Apocalipse. Apocalipse 18, 8. Portanto, num dia virão as suas pragas. E a expressão em um dia significa dentro de um dia. Então, todas as 7 pragas, pense, quanto tempo o mundo vai durar se o oceano for sangue e toda a água doce for sangue? As pessoas estão queimando com tanto calor. Olha os incêndios pelo mundo hoje, é como se o mundo inteiro estivesse em chamas. Ninguém vai conseguir cultivar nada se tudo for sangue. E nos diz que todos estão sofrendo com a dor de grandes feridas e escuridão no trono da besta e um grande terremoto. A ideia de que a vida dessa forma vai durar 7 anos. Quanto tempo vai levar as 7 pragas? Tudo acontece dentro de 1 ano. Provavelmente, algo como a duração das pragas que caíram no Egito. Quanto tempo elas duraram? Questão de meses. Uma operação casada, como uma guerra relâmpago, um após o outro. E
As pragas que caíram sobre Jó, pragas terríveis, você pode ler a respeito, aconteceram em rápida sucessão. Por que Deus arrastaria as pragas finais por 7 anos? O tempo da graça já se encerrou. As pragas finais vão acontecer em um curto período de tempo. Aqui está o ponto mais importante que queremos que você entenda. Há 2 pontos de vista na igreja cristã sobre todos concordam que há uma grande tribulação. Os 2 principais pontos de vista garantem que existe uma terceira visão. Alguns acreditam que a segunda vinda se dá antes da grande tribulação. Alguns acreditam que o arrebatamento na segunda vinda se dá no meio da tribulação. Não muitos acreditam assim, mas alguns acreditam. E a outra grande visão é que a segunda vinda acontece no final da grande tribulação. Eu estou nesse grupo. Eu acredito que a Bíblia sustenta isso, pois a Bíblia não diz que Deus nos salva desta tribulação, mas Ele nos salva através da tribulação. Se você olhar em Apocalipse 3, verso 10, muitas pessoas olham para esse verso, é a mensagem para a igreja de Filadélfia. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Eles acham que Deus nos livra dela. Ele nos ama demais para nos deixar passar pela tribulação. Isso é fazer violência à verdade da Bíblia. Sim, Deus nos ama. Mas porque Ele nos ama, Ele nos permite passar pela tribulação. A Bíblia diz que alguns dos que são salvos da tribulação são livrados pela morte. Quando ele está falando à igreja de Filadélfia e ele diz, eu te guardarei da hora da tentação, como ele faz isso? Veja Isaías 57, verso 1. Perece o justo e não há quem considere isso em seu coração, e os homens compassivos são recolhidos sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Haverá pessoas que Deus ama que morrem antes da tribulação, mas isso não significa que Ele nos salva da tribulação. Veja em 2 Crônicas 34, 28. Deus diz ao rei Josias que há um terrível juízo chegando a Jerusalém. Ele diz, certamente eu os reunirei a seus pais e vocês serão reunidos no túmulo em paz, e seus olhos não verão toda a calamidade, a tribulação que trarei sobre este lugar e seus habitantes. Portanto, nos diz que em Apocalipse 3, ele está simplesmente dizendo que a era da igreja de Filadélfia, todos eles seriam colocados em repouso e não testemunhariam a grande tribulação que vem no final de Laodiceia. Portanto, essas 7 igrejas são 7 épocas da igreja. Perceba quando ele diz aqui, em Atos 14, eu quero enfatizar, ressaltar e destacar esse verso. Fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a continuar na fé, dizendo que devemos atravessar muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. Deus promete nos livrar das tribulações, ou Ele nos salva através das tribulações? Deus salvou Noé da enchente ou por meio da enchente? Deus salvou Jó de suas provas ou através delas? José é salvo de sua tribulação ou Deus salva José através da sua tribulação? É por meio da tribulação. Agora, a grande tribulação são as 7 últimas pragas. É bem claro. A Bíblia identifica assim. Deus salvou Israel das pragas que caíram sobre o Egito ou os protegeu através das pragas? O êxodo os fez atravessar o mar. Eles atravessaram o fogo, por assim dizer. Ele os salva por meio das pragas, Ele os protege, Ele está com eles. Não tenha medo das pragas, Deus nos salva por meio da tribulação. Jesus nos diz em Mateus 24, falando sobre a grande tribulação, falsos profetas se erguerão e no final Satanás personificará a Cristo e enganará muitos, e porque a injustiça abundará, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Por que suportar se você é arrebatado antes da tribulação? Se você vai cometer um erro e dizer qual a crença é a mais perigosa, de crer que seremos arrebatados antes da tribulação, ou acreditar que devemos passar pela tribulação, é muito mais seguro se preparar. Se eu for para o céu e estiver errado, eu peço desculpas, mas eu creio que a Bíblia apoia isso. Mas aqueles que pensam, eu não tenho que me preocupar, fortalecer minha fé, eu vou ser arrebatado e não preciso me preocupar. A Bíblia nos diz, Pedro nos alerta que há algumas pessoas, ele diz, amados, 1 Pedro 4,12, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se alguma coisa estranha tivesse acontecido. Vai haver um monte de cristãos lá fora que vão dizer que algo estranho está acontecendo. Eu não pensei que estaríamos aqui para a tribulação. Eles vão ficar chocados com a verdade. A igreja estará aqui durante a tribulação. E ele está vindo para uma igreja que não tem manchas ou rugas, e você sai das manchas e das rugas com o calor. E, portanto, Deus vai proteger sua igreja e não temos que ter medo durante esse tempo. Então, como nos preparamos para a grande tribulação? Bem, você pode ler em Salmo 91, verso 7, 1000 cairão ao teu lado
e 10.000 à tua mão direita, mas não atingirão você. Apenas com seus olhos você olhará e verá a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Deus promete que se fizermos do Senhor a nossa habitação, isto é, se estivermos em Cristo, se estamos vivendo em Cristo e pedimos que Ele perdoe nossos pecados, se entregamos nossa vida a Ele, Ele enviará os seus anjos para nos guardar e nos proteger. Ele se torna a nossa habitação. Da mesma forma que os israelitas colocaram o sangue do cordeiro sobre as portas antes que o anjo da morte passasse pela terra do Egito, eles foram protegidos pelo sangue do cordeiro. Se você aceitou Jesus e seu sangue por seus pecados, Ele irá preservá-lo durante as pragas. Não tenha medo. Jesus disse em João 16:33, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você terá tribulações no mundo. Não se deixe enganar por pregadores e nem pense que vamos desaparecer e já vamos para o céu antes da tribulação. É uma crença muito atraente, mas não é bíblica. Você precisa ter fé que o fará passar por isso aquele que se esforçar. Esse será salvo. Amigos, espero que faça sentido. Se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários. Esperamos que você curta esse vídeo e compartilhe com seus amigos para que a verdade seja espalhada. Deus o abençoe.